Bom, muito boa tarde a todos e a todas. E é uma oportunidade muito especial essa de ter sido convidada e poder estar aqui, inclusive de ter podido contribuir com um texto para a brochura, como chamou o Zé Eli. Então, essa brochura tem um artigo que nós escrevemos em conjunto, somos vários especialistas que nos juntamos e, nesse momento dessa oportunidade, talvez um pouco já fora de prazo, mas eu acho que é antes tarde do que muito tarde. E temos que continuar esperando que haja uma luz no fim do túnel sempre, sempre. E, inclusive, esse documento, que é chamado de PL 30, eu chamo de Código Rural. Eu absolutamente não concebo que essa estrutura, esse conjunto de propostas, espere substituir um Código Florestal. Ele, na realidade, ele peca, ele produz uma série de situações para causar transtorno e se vale de certos momentos em que desdiz o que foi dito antes e depois desdiz outra vez num mesmo documento. Então, aquele que desavisadamente lê, em primeiro lugar, dá a impressão que o professor Zé Eli falou, de que estaria lendo a Bíblia pela primeira vez, porque é complexo, e complexo é aquilo que a gente não sabe explicar. Complicado é uma coisa, a gente explica. O complexo não tem explicação. Então, esse documento eu tenho lido, e cada vez que eu leio, eu encontro uma pegadinha a mais. São muitas as pegadinhas. E concordo que quando um deputado recebe, na hora da votação, um documento como esse, não há assessor parlamentar que consiga ler no enviesado uma leitura rápida, dinâmica, qual seja a técnica de leitura, que ele consiga entender o que está escrito. São muitas as controvérsias dentro do próprio documento. Eu gostaria de começar fazendo uma contextualização do que é o manguezal. O manguezal é um ecossistema que, ao lado de que nos nossos livros didáticos ele é muito pouco tratado, quando tratado não passa de um parágrafo, ao mesmo tempo, no ponto de vista legal, ele é muito abençoado. Ele é muito... tem muitos títulos, ele tem muitas manifestações ao longo da nossa história. Então, eu tive a oportunidade de escrever nesse documento, desde o século XVII, quando o rei D. José de Portugal, ele pôs um alvará com força de lei, que ele protegia as árvores de mangue do Brasil, das quais a coroa não houvesse aproveitado as cascas para a produção de tanino. É um manejo à moda um pouco diferente, mas para aquela época em que a devastação era em nome da ocupação desse imenso espaço, é uma lei, e é a primeira no mundo que tem essa pretensão de proteger as árvores de um sistema como esse. Inclusive que chamava uma atenção incrível aos europeus, porque eram árvores crescendo dentro da água do mar. Na Europa não tinha árvores que crescessem dentro da água do mar. E, olhando esse nosso manguezal tão abençoado em termos de diplomas legais, desde a Constituição Federal até os mais infraconstitucionais, decretos, resoluções, muitos documentos protegem os nossos manguezais brasileiros. Eu não vejo um conjunto de documentos similar para o Cerrado, para a Caatinga, para o nosso Pantanal, para a Mata Amazônica. Não existe um conjunto de documentos legais tão preocupados com uma floresta como essa representada pelos manguezais. Olhando o sistema como um todo, olhando de fora para dentro, olhando em termos espaciais para os nossos continentes, para a Terra emersa, nós vamos ver que nós temos atualmente se manifestando bastante claramente as mudanças climáticas. O papel dos manguezais nas mudanças climáticas, o papel dos oceanos nas mudanças climáticas é indubitável. Não há a menor dúvida do papel
dos grandes áreas oceânicas e dos ecossistemas costeiros na questão de captação de carbono, de imobilização de carbono e na passagem desse carbono capturado para as grandes bombas de carbono nos fundos oceânicos, nos grandes fundos oceânicos. Nós temos dados relativamente recentes de que cerca de 1.750 quilos de carbono por hectare por ano são imobilizados pelo ecossistema de manguezal. Ao ser desmatado o manguezal, esse material vai sendo liberado. Então, nós estamos diante de uma situação extremamente na ordem do dia. Até colocaram aqui um painel, uma faixa, chamando a atenção da importância de se consignar, de se ter uma leitura maior, mais ampla. Mudanças climáticas nós estamos vivendo. Se é para atualizar um código florestal em nome do passado, de 65 até agora, eu me sinto, então, também já na hora de ser reciclada, porque eu sou de bem antes de 65. Então, se algo de 65 tem que ser reciclado, mas se é para esse tipo de medida, esse tipo de atualização, vamos fazer à luz da história atual, à luz do estado da arte, à luz dos conhecimentos que dispomos. Todos os documentos que eu cito não são exclusivamente de minha autoria, são sempre de algum grupo e de várias outras fontes da literatura científica. São todas manifestações, acertos de formato com uma ampla repercussão ou uma ampla bagagem em termos de levantamentos bibliográficos. Então, nós viemos, em termos de mudanças climáticas, viemos da atmosfera, chegamos nos oceanos, nos manguezais, a importância para a estruturação de clima. Aí nós vamos encontrar um país como o Brasil, que, em termos de América Latina e de Américas, ele ocupa uma porção invejável, respeitável, e, por isso, um ecossistema que ocorre desde o Amapá, extremo norte do Amapá, até Laguna, em Santa Catarina, é de uma manifestação muito importante, que tem que ser respeitada. Nós temos um ecossistema ao longo de todo o litoral, com exceção do litoral do Rio Grande do Sul. Outro fato importante a ser respeitado. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas que têm sua subsistência diária dependendo totalmente do ecossistema manguezal, em toda a sua extensão, como muito acertadamente diz aqui o artigo 4º, no inciso 7º, os manguezais em toda a sua extensão. Corroborando esse manguezais em toda a sua extensão, temos, inclusive, uma recomendação, a 04 de 2011, do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, e uma literatura invejável ao longo dos anos, desde 1614 até os dias de hoje, sem sombra de dúvida, manguezais em toda a sua extensão merecem ter a qualidade que lhe é dada e lhe foi garantida como área de preservação permanente. E, como tal, não resta dúvida de que deve ser respeitado em toda a sua extensão. Esse ecossistema é composto por um contínuo de feições. Qualquer ecossistema não é exatamente igual no centro ou nas bordas, nas margens. O manguezal começa junto ao estuário, ou junto à costa, por uma região que é chamada, uma faixa, uma franja que é chamada de lavado, onde maior número de vezes a maré sobe e desce. Depois nós temos uma porção que é a feição bosque de mangue, que temos uma cobertura arbórea. E tanto no centro, no meio dessa cobertura arbórea, quanto na porção menor número de vezes lavada pela maré, nós temos o apicum, ou salgado, ou planície persalina, ou mussuruna, qualquer nome. Mas não existe apicum sem estar associado ao manguezal. É uma feição indissociável do manguezal. Vários trabalhos da literatura, tanto brasileira quanto em língua estrangeira, tanto em português quanto em língua estrangeira, nós encontramos que essa feição é algo
totalmente ligado, indissolúvel do manguezal. Eu não posso ter apicum sem manguezal, eu posso ter manguezal sem apicum. Depois vem uma figura bastante interessante, que é aquela de que se reserva 10% das zonas costeiras dos estados do Amapá, Pará e Maranhão, para que cujos apicuns, que não são mapeados independentemente, possam ser utilizados para carcinocultalinas. E 35% das demais áreas de manguezal ao longo do litoral, isso é, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, até chegar em Santa Catarina, 35%. E isso tudo sem o prejuízo do que já tenha sido usado dentro da ilegalidade até o dia 22 de julho de 2008, que é uma data, eu não sei de onde saiu, tem algumas explicações, mas, então, ilegalmente, fora da lei, porque são áreas de preservação permanente, foram usadas sem autorização e vêm sendo usadas. Então, eu chamo a atenção aqui na nossa leitura que o capítulo 1º, no artigo 1º, capítulo 1, artigo 1º, nas disposições gerais, está tudo revestido das melhores, das boas intenções. De repente, a gente chega no artigo 2º, também começa no caput uma história bastante interessante, você diz, vai continuar. E aí vem o artigo 3º, e nós começamos a encontrar algumas discrepâncias bastante sérias. Primeiro, a definição do que é utilidade pública, perfeito. A definição do que é interesse social, tem alíneas de A até G, muito interessante, são coisas pontuais, de baixo impacto, é tudo muito suave. Aí nós encontramos no inciso 13, manguezal puro. Isso no artigo 3º. No 4º, ele é chamado manguezal em toda a sua extensão. No inciso 14, vem salgado ou marismas tropicais e persalinas. Isso não existe. Salgado é sinônimo de apicum, não é sinônimo de marismas tropicais e persalinos. Até entrando no Google, qualquer Google não diz que isso é sinônimo. Aí vem no inciso 15, apicum. E aí ele tem uma definição, tanto a definição dada para salgado ou marismas tropicais e persalinos, como o apicum, tem uma definição absolutamente que não combina, não segue qualquer trabalho científico, qualquer descrição que diga o que é um apicum ou o que é uma marisma não foi contemplado. Tem uma definição, inclusive com uma terminologia bastante desusada, que fala em salinidade em partes por mil, isso não se usa mais, há muitos anos, desde a década de 90. Aí vem o capítulo 2º, das áreas de preservação permanente, encontramos os nossos colegas manguezais, e em toda a sua extensão, perfeito, mas já passaram por um susto no artigo anterior. Vem, então, do regime de proteção das APPs, o artigo 7º. O parágrafo 1º vem todo com boas intenções e, de repente, diz, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Aí começa a derrocada. O parágrafo 3º, no caso de supressão não autorizada, aí vem realizada após 22 de julho, mas vai autorizar depois. Então, não tem o efeito temporal, o espaço temporal não está atendido aqui. Aí vem o artigo 8º, a intervenção ou a supressão da vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública. Aí eu pergunto, utilidade pública dos nossos caiçaras, dos nossos ribeirinhos, que há 500 anos subsistem da apropriação sustentável desses recursos, dos manguezais, das regiões costeiras nossas, ao longo de todos os nossos 8.000 quilômetros de costa, isso não é de utilidade pública? Por que a carcinocultura e as salinas serão de utilidade pública, em detrimento dos nossos tradicionais usuários? Tem
o parágrafo 2º desse artigo 8º, uma coisa poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida. Isso daí é algo que nem em português existe. Nem em português, em ecologia muito menos. Quer dizer, não é uma linguagem técnica absolutamente, ela é ininteligível. Aquele que vai não entender, ele diz, mas isso deve ser uma coisa que só aqueles doutores entendem. Mas os doutores também não entendem. Aí tem aqui um de acordo com as disposições transitórias, tem um artigo 67, inciso 7º, que fala que mesmo transformando essas áreas para o uso social, de interesse social, mas diz que a franja deve ser recomposta. Então, a franja do manguezal deverá ser recomposta nessas áreas pretendidas por uma suposta disfunção ecológica do manguezal, que, nesse caso, é possível, plenamente com os conhecimentos que nós temos, e não é de hoje, já temos há mais de 10 anos, é possível replantar manguezal e restaurar o manguezal. Plantar é uma coisa, restaurar leva 10, 20, 30 anos, mas a gente também pode restaurar. E aí vem o capítulo 4º, que é o da minha tristeza maior, quando o título chama Uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados. Uso ecologicamente sustentável para carcinocultura e salinas. Quem já viu uma carcinocultura, quem já viu uma salina, não tem absolutamente nada de uso ecologicamente sustentável. E temos que a pretensão dos que já usaram até 22 de julho de 2008 e os que terão a autorização a partir de um código rural, isso descaracteriza, isso vai romper o equilíbrio do ecossistema manguezal. Ele é um ecossistema aberto, ele recebe insumos, nutrientes de terra e do mar. Ele se relaciona com todos os ecossistemas vizinhos, e dentro dele também, em todas as suas feições. Então, pretender a ocupação, a transformação, a apropriação de um patrimônio nacional, manguezal não tem dono, manguezal é nosso, é de todos os brasileiros. Pretender a ocupação, a privatização de um espaço que pode chegar a 35% dos manguezais dos estados do Nordeste, Sudeste e Sul, isso vai desequilibrar totalmente. Não existe uma planimetria das áreas de apicum independente dos manguezais. Quando o apicum está no meio de um bosque de mangue, como é que isso vai ser? Esses 35%, quando falam, inclusive, das áreas, das unidades de espaço dos empreendimentos de carcinocultura, tem de 50 hectares ou menos, ou para cima de 50 hectares. Isso é um espaço imenso. Como é que vai delimitar que o apicum tinha 50 hectares, num formato retangular ou quadrado? Não tem, não tem. Então, e tem ainda aqui no parágrafo 2º do artigo 12, que fala da zona costeira, patrimônio nacional, tudo isso, e no parágrafo 2º desse mesmo artigo 12, diz, a licença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 5 anos, somente podendo ser renovada se... 5 anos é o tempo que a carcinocultura rende o quanto eles querem, sem botar muitos insumos. Depois de 5 anos, entre 5 e 10, fica muito caro sustentar esse empreendimento. Não faz mal que não deem nova outorga, que não renovem a licença. Não faz mal, pega uma outra área próxima. Já em cima? Já passei? Bom, então, assegurada o artigo 6º, parágrafo 6º, desculpa, que vai em seguida ao artigo 12, também uma série, e ainda fala de termo de ajustamento de conduta para algo que está sendo dado de graça. Quer dizer, é reconhecido que tem uma falha.
como é que pode ser assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas, cuja ocupação e implementação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2000, desde que se comprometa por termo de ajustamento de conduta. Então, estava errado. Estava errado. Estava ilegal. Então, eu vou, então, terminar aqui com as atividades agro-silvo-pastoris, consolidadas, etc., excepcionalmente, e dizer que, muito mais do que em nome de documentos científicos, extensa bibliografia, nós estamos aqui, em nome dos usuários tradicionais dos nossos ecossistemas brasileiros. A responsabilidade do Brasil perante os brasileiros e perante, em segundo lugar, a comunidade internacional, será profundamente arranhada se o monstrengo seguir avante, cambaleante e malfadado, né? Então, e no meu documento aqui eu chamei isso, pelo menos bizarro, eu poderia chamar essa proposta desse Código Rural. Obrigada.